Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nessa noite. Que bom podermos estarmos mais uma vez aqui reunidos para adorar, mas também para agradecer. Em especial para agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, né? Hoje é o nosso culto de oração. É o culto também onde nós podemos expressar os nossos desejos, nossos pedidos ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, que vocês possam participar junto conosco também desse momento aí da sua casa, junto com a sua família, e que o nosso Deus seja mais uma vez exaltado nas nossas vidas. Alguns irmãos, inclusive, já mandaram aqui os seus pedidos. O nosso irmão José Ivan, ele já começa aqui agradecendo, né? Agradecendo porque hoje Deus o livrou. Livrou ele de ser mordido por uma cobra cascavel quando estava limpando o mato lá no seu sítio, né? Então, o irmão José Ivan Santos, irmão do nosso irmão Ivonaldo, nosso irmão Genildo, está aí agradecendo a Deus pelas bênçãos, por Deus ter livrado ele de ter sido picado por essa cobra venenosa. A irmã Maria José também, né? Acredito que é a irmã Linda, está aqui pedindo oração por Maria do Desterro. Faz 8 dias que ela está entubada, né? Então vamos orar sim, irmã. Vamos orar por Dona Desterro, Dona Maria do Desterro, que está aí enferma, está entubada, mas acreditamos aí, né? Confiamos no Deus Todo-Poderoso, no método dos médicos, e que Deus restaure a saúde dela, trazendo ela de volta a sua saúde de volta, para que ela continue com vigor físico, material e espiritual. Também a nossa irmã Esther pede oração por uma amiga dela, a sua amiga, que está precisando de libertação, conversão e salvação. Então vamos orar também pela amiga da nossa irmã Esther, a irmã Esther lá da igreja do Belo Horizonte, está pedindo aqui por sua amiga, a Carla, né? A Carla, vamos orar por ela, para que Deus, com a sua mão poderosa, esteja sobre a vida dessa senhora, para livrar, libertar ela e salvar também ela. Foi por isso que Jesus Cristo morreu, para nos salvar. Morreu também para salvar a Carla. Então nós possamos orar juntos por essas pessoas. Aí onde você está, eu te peço para que você participe junto conosco dessa oração. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com Deus, orando em especial pelos irmãos, pela igreja, por esse momento de pandemia que nós estamos passando e também por essas pessoas que expressaram aqui seus agradecimentos, seus pedidos de oração. Oremos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, ó Deus que habita no mais altos céus, a Ti, ó Deus, toda honra e toda glória. Graças te damos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. E nesse momento, ó Deus, nesse culto de oração, queremos Te pedir por essas vidas que estão sendo salvas, que precisam ser salvas, essas vidas que estão sendo protegidas por Ti, ó Deus, essas pessoas também que estão passando por dificuldade de saúde, problemas espirituais, que estão entubadas, e aqui é a irmã pedindo a irmã Linda, expressando o seu pedido pela Maria do Desterro, que está aí nessa situação, né, com esse problema de Covid-19, entubada, mas nós confiamos em um Deus que salva, que restaura, um Deus que purifica, que transforma. Também pela Carla, ó Deus, que o Senhor transforme a vida dela, liberte ela, que o maligno não tenha poder sobre a sua vida. E também pelo irmão Zé Ivan, que foi protegido. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor tem protegido todos os seus filhos e mais uma vez o Senhor se manifestou presente na vida do irmão José Ivan, protegendo e defendendo ele dessa cobra. Que o Senhor fique conosco, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, supra as nossas necessidades físicas, materiais e espirituais conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor seja presente conosco nesse culto, que o Senhor seja o nosso dirigente, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor venha nos acudir e nos socorrer nesses momentos de dificuldades e problemas, confiando, ó Deus, que o Senhor é um Deus que está presente, é um Deus que está de mão estendidas, com os ouvidos sempre atentos e abertos para nos ouvir, nos escutar e nos atender. Que o Senhor, Deus, continue conosco, nos livre e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
só a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Faz-me ouvir, quero te ouvir a tua voz, sem olhar para trás, sem olhar para mim. Traz de volta a tua alegria e me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me com tua justiça, dá-me da tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar para trás, sem olhar para mim. Traz de volta a tua alegria e me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me com tua justiça, dá-me da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios, entoarei o teu louvor, cantarei da tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me com tua justiça, dá-me da tua salvação, dá-me da tua salvação. Muito bem, boa noite, irmãos, mais uma vez. Que bom estarmos reunidos, mesmo sendo virtualmente, podendo juntos meditarmos, adorarmos ao nosso Deus, expressarmos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas angústias, mas também os nossos agradecimentos, as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e sobre o seu povo. Que bom poder ter, que você tirou o seu tempo hoje, poder se planejar, se organizar e nesse momento está aqui para... Você não está aqui para me ouvir, para ouvir o irmão Joãozinho. Você está aqui para ouvir a Deus. E esse é o nosso desejo, que Deus fale ao nosso coração mais uma vez. Também, irmãos, nós gostaríamos de, desde já deixar mais uma vez o convite, né, para a nossa Semana Santa, uma semana de colheita, né, uma semana aí onde nós vamos estar orando, vamos estar
participando, louvando a Deus, tendo aí mensagens todas as noites, a partir do sábado, do próximo sábado, né? No sábado nós estaremos pela manhã, nosso culto vai ser pela manhã, a nossa abertura, certo? E continuando assim durante a semana, do domingo à sexta à noite, e encerrando no sábado seguinte, começando do sábado agora, dia 27, né? E terminando no sábado, dia 3 de abril. Então deixamos já o convite aos irmãos que estão aí conosco já nessa noite, para que os irmãos aí façam uma lista, né? Uma lista de interessados, através de seus amigos, com parentes, e mande o convite, né? Mande o link para que eles possam participar junto conosco dessa semana de oração, certo? Dessa Semana Santa. E hoje, no nosso culto de oração, aí nós gostaríamos também agora de convidar vocês. Esse é o momento da gente meditar na palavra de Deus. Então, queremos convidar você aí, onde você está, a pegar a sua Bíblia, né? E abrir a sua Bíblia para a nossa meditação desta noite, no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 17. Tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia. Você que está aí, eu já estou aqui com a minha aberta, tá? A minha já está aqui. A gente já orou, já pedimos a orientação de Deus. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, a lâmpada para os nossos pés, para iluminar os nossos caminhos, as nossas vidas. E vamos ler esse texto, esse episódio, mais uma das curas maravilhosas que Cristo realizou enquanto esteve aqui conosco, enquanto esteve aqui nessa terra. O título dessa nossa meditação é a cura de 10 leprosos. Esse é o título da leitura. E o nosso título para a nossa mensagem dessa noite é: Onde estão os 9? Né? Onde estão os 9? Medite nessa pergunta de Cristo. Onde estão os 9? Muito bem, acompanhemos junto a nossa meditação. De caminho, verso 11 de Lucas capítulo 17 diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Vamos concluir ainda a leitura com o verso 18 e o verso 19, que diz assim: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Onde estão os 9? Irmãos, nesse episódio nós vemos aí Jesus, como era de costume, que estava ali sempre. Jesus não era aquele mestre que ficava em um local, né, em uma casa, em uma tenda, e esperava que os seus adoradores fossem ali, pegar uma ficha, pegar uma senha para ter encontro com ele. Não. Jesus, nosso Salvador, ele estava sempre de encontro com as pessoas, sempre indo à procura das pessoas, sempre buscando, salvando as pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas. Ele estava sempre nessa ação. E mais uma vez aqui a Bíblia mostra isso, que Jesus sai de Jerusalém, né, de caminho para Jerusalém, sai da Galileia em direção de Jerusalém, e agora ali vai passando ali por Samaria. E quando agora ele encontra ali uma aldeia, né, uma aldeia ali, um vilarejo ali com 10 casas mais ou menos, com 10 barracos, com 10 leprosos, né? 10 leprosos. O que era a lepra naquela época? Porque aqueles leprosos estavam ali, à parte, estavam ali fora, né? Naquela aldeia, fora da cidade, naquela aldeia ali. Porque a lepra, irmãos, na verdade era uma doença contagiosa.
a lepra era uma doença contagiosa, né? Então, quando começavam a se sair algumas feridas, aquelas feridas, né, na pele, segundo as leis que determinavam lá em Levítico 13, Levítico 14 também, diz que a pessoa que começasse a sentir ali aqueles sintomas da lepra, ele devia ir ao templo e se mostrar ao sacerdote. O sacerdote era quem ia determinar se a pessoa realmente estava leproso, né? Então aí quando começava a sair as feridas, que a lepra eram feridas que acometiam principalmente as extremidades, né, do corpo. As pessoas, a Bíblia mostra isso, por exemplo, no caso de Jó, né? Eles perdiam a sensibilidade das extremidades, dos dedos, e coçavam, e por não conseguir coçar com tantas feridas nos dedos, coçavam-se com cacos de telhas, né? As feridas nas extremidades dos dedos, da mão, do pé, nas orelhas, certo? Então, quando começava a sair ali as primeiras feridas, a pessoa ia, se mostrava o sacerdote, e o sacerdote que examinava e via, e declarava que aquela pessoa estava leprosa, né? E a partir de então, declarado leproso, aquela pessoa ela tinha que conviver não só com a doença física, né, mas com também a separação da sua família, da sociedade, né? Ali tinha que ficar em quarentena. Hoje a Covid é uma quarentena aí de 14, 30 dias, aí a lepra era uma quarentena praticamente permanente até o final da vida, já que era uma doença que não tinha cura. Poucos conseguiam esse milagre que esses 10 conseguiram, né, de serem curados da lepra. E a pessoa então tinha que ficar separada, fora do convívio da sua família, dos seus parentes, dos seus entes queridos, né? O leproso, depois que ele era declarado ali leproso, na rua, ele já tinha que levantar a mão e gritar leproso, que é para as pessoas se afastarem, né, para não ter contato com as pessoas. Então era algo realmente muito triste. A pessoa estava ali abandonada, estava sofrendo, estava doente, né, sem a presença dos seus familiares, sem ninguém podendo alimentar eles. Então, a gente vê aí 10 leprosos, vivendo aí em situações iguais. Essas pessoas agora se afastam, ficam ali isoladas em algumas barracas fora da cidade, né, formando ali já uma aldeia. E agora essas pessoas ali, elas começam a conviver, porque só elas podem viver juntas uma da outra, já que são todos leprosos, né? Inclusive, a Bíblia mostra que aqui era 9 judeus, né, e um era samaritano. E a gente sabe que os judeus, os samaritanos, eles tinham algumas diferenças religiosas que faziam com que eles não se dessem bem, né? Eles não se davam bem, eles não conviviam bem um com o outro, eles viviam separados, um discriminando o outro, né? Mas agora a gente vê que esses 10 estão unidos, né, pela doença, pelo sofrimento que eles estão vivendo. Agora, no sofrimento, na doença, essas diferenças, elas são deixadas de lado, porque a doença é maior do que as próprias diferenças que eles poderiam viver naquele momento. Então, ali estavam esses homens, esses 10, é por isso que a Bíblia diz que eles também não se aproximam de Jesus, né, de longe, né? Eles já gritam para Jesus, pedindo a cura, pedindo a ajuda, né, a Jesus Cristo. E eu fico imaginando que aqueles homens, eles não buscaram a Jesus por acaso, né? Eles não buscaram a Jesus por acaso. Com certeza eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles já escutaram antes que Jesus era o Salvador, que Jesus era poderoso, que Jesus salvava, que Jesus curava, né? Então eles vendo Jesus passando ali, eles já gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, compadece-te de nós, no verso 13, né? E aí Jesus então se compadecendo, olhando, vendo aquela situação, amando também aquelas pessoas, querendo o melhor para eles, Jesus manda que eles vão, né? Que eles vão e se mostrem ao sacerdote, né?
porque esse era um costume. Enquanto o sacerdote ele era quem determinava que a pessoa estava leprosa, ele também era quem dava o veredito final de que a pessoa agora estava puro, estava curado, né? Então, por isso que no capítulo 14, Jesus diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Esta é a ordem de Cristo, essa é a ordem do Mestre, né? Porque Jesus ele não é apenas nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, e o nosso Senhor, ele tem ordens para nós, para o nosso próprio bem, para a nossa própria purificação, para a nossa própria salvação, né? Então, Jesus manda que eles vão e procurem e se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que esses homens, né, então obedecem a Jesus, né? Obedecem, agora eles vão para o templo, né, se viram, começam a correr em direção ao templo. E quando eles começam já a correr, voltando ali para o templo, buscando o sacerdote, eles já começam a se verem curados, né? Já começam a sentir as extremidades do seu corpo, né? Já começam a olhar um para o outro e dizer: cadê aquela ferida? Olha, você está limpo, você... E eles já percebendo isso, a Bíblia diz, né, que voltando, eles já vendo que eles estavam curados. Então, um deles, irmãos, volta, né, corre de volta, gritando, agradecendo, feliz: obrigado, Senhor, obrigado, e se prostra aos pés de Jesus. Se prostra aos pés de Jesus, agradecido, feliz, grato pela cura, né? Imagina ali a pessoa, o quanto tempo esses homens tinham passado longe, distante da sua família, né? Com eles ali já doidos querendo voltar para a sua família, rever os seus entes queridos, seus filhos, suas esposas, né? Mas esse homem, antes de tudo isso, antes de fazer qualquer outra coisa, a Bíblia diz que ele volta-se para agradecer. E Jesus olha para ele, no verso 17. Então Jesus lhe pergunta: não eram 10? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Essa é uma porcentagem muito grande, né? Se a gente vê um percentual de 10, apenas um voltando para agradecer, simboliza que 10%, né? 10% do grupo que voltou, do grupo dos 10, que 10% apenas voltou para agradecer a Deus. Mas é isso mesmo, a gratidão, irmãos. A pessoa que é grata a Deus, ela tem os seus olhos abertos, ela consegue enxergar melhor as coisas, porque a ingratidão, ela causa uma cegueira, né? Causa cegueira. A gratidão, ela faz a gente ver as coisas simples, as coisas do dia a dia, mas as bênçãos, que são bênçãos que Deus nos tem dado, né? O despertar, né? Poder acordar, né? Poder respirar, né? Imagina aí, ó, respira. É simples, mas é um motivo de agradecer a Deus. Isso é bênção de Deus. Quantas pessoas estão hoje nessa pandemia que não estão conseguindo fazer isso, não estão conseguindo respirar sem um auxílio de um aparelho, né? Então, a ingratidão faz com que a gente fique cego e não veja as coisas, as maravilhas, as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E esse homem, esse samaritano, é um exemplo de gratidão, porque ele consegue enxergar em meio a tudo aquilo, né, ver o que Deus realmente tinha feito na sua vida. Porque a ingratidão é ver, a ingratidão é cegueira. A gratidão é lembrar, né? A ingratidão é esquecer. A gente esquece fácil das coisas, das bênçãos, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, de tudo que a gente já passou, de como Deus nos ajudou, de como Deus nos auxiliou, de como Deus esteve presente na nossa vida, né? O ingrato esquece rapidinho, esquece fácil. Mas o grato, a pessoa que é grata, ela lembra sempre daquilo que Deus tem feito por você. Isso também é no nosso dia a dia, né? Com as pessoas. Eu estou falando para você e você talvez esteja pensando aí
em alguém que já te ajudou, né? Alguém que em um momento de dificuldade, de problema, foi lá e te auxiliou, e a sua gratidão por essa pessoa até hoje, né? Como você tem expressado, ou como você até já expressou essa gratidão, porque a gratidão é isso, é lembrar, né, do que a gente recebeu, das bênçãos que Deus derramou sobre a nossa vida. E a gratidão também é falar. Gratidão é falar. A gente vê que esse homem, a Bíblia diz que ele voltou agradecendo. Obrigado, agradecendo. Obrigado, obrigado, Senhor. Gritando, falando, né? Porque quando a gente está grato a Deus, a gente deve falar. Falar das bênçãos, falar das maravilhas, do amor de Deus, das ações de Deus sobre as nossas vidas, né? Agora o ingrato não. O ingrato, ele, em vez de falar, ele se cala. Ele se cala. Na verdade, irmãos, a gratidão ela deve ser expressa. Ela deve ser expressa. A gratidão, quando a gente expressar a nossa gratidão, é a forma de a gente pedir mais, né? Porque quando a gente recebe alguma coisa que a gente agradece, aquela pessoa já está dizendo, olha, a pessoa que lhe fez algo e que vê o seu agradecimento já diz, eu vou fazer de novo, porque foi bom, ele gostou, né? Ele ficou feliz com aquilo que eu fiz. Então, da mesma forma, é Deus, né? Então, se expresse a sua gratidão a Deus. Esse homem expressou a sua gratidão voltando-se aos pés de Jesus, né? Agradecendo, louvando a Deus, mostrando a sua felicidade, o seu contentamento com as bênçãos que Deus tinha derramado sobre a sua vida. Como é que nós temos agradecido a Deus? Qual tem sido a expressão de gratidão na sua vida pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida? Em qual desses dois grupos você se encaixa? De qual desses dois grupos nós estamos fazendo parte? Não estou falando só para você, mas para mim também. Qual desses dois grupos a gente faz parte? Do que agradeceu ou daqueles 9 que não agradeceram? Dos ingratos. Como é que hoje aquele homem, para agradecer, ele voltou, correu e se ajoelhou aos pés de Cristo? E hoje, como nós demonstramos a nossa gratidão a Deus, a Jesus? Uma das formas da gente agradecer a Deus, irmãos, é nos entregando a Ele, é servindo a Ele, é buscando mais a Ele, tirando mais tempo para Ele, é vindo à casa dEle, quando acabar essa quarentena. Expresse a sua gratidão a Deus, vindo buscá-lo, vindo se ajoelhando aos pés dEle na sua santa casa. Faça isso, demonstre a Deus a sua gratidão. O que mais me chama a atenção é no final desse relato da Bíblia, no verso 18, irmãos. Porque no verso 18, Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, na verdade, a gratidão, ela traz a salvação. A sua gratidão traz salvação para a sua vida. A gratidão desse homem, ali tivemos 10 pessoas curadas, mas segundo o relato da Bíblia, tivemos um que alcançou mais do que a cura, que alcançou a salvação. Porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Deus não quer apenas nos curar, Deus não quer apenas restaurar-nos a nossa saúde, Deus quer nos salvar. Ele veio aqui a esse mundo, deu a sua vida, Jesus Cristo morreu por você, morreu por nós, para nos salvar. Então a gratidão nos gera em nós a nossa salvação. E eu quero que vocês agora, aí onde você está, você pense nas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. E algo que você ainda não agradeceu. Nós iremos agora louvar a Deus. E eu quero que você agora medite, feche seus olhos, medite na letra dessa música, desse louvor, e entregue o seu motivo de gratidão a Deus. E agradeça a Deus mais uma vez pelas bênçãos, pelas maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Nós iremos ouvir um louvor e que você possa expressar a sua gratidão a Deus aí em oração, no seu lar, na sua casa, onde você estiver. A gente estava aqui meditando no que Joãozinho estava falando na palavra de Deus,
E a gratidão, ela é muito interessante. Ao acordar com vida e com saúde, às vezes a gente esquece de agradecer a Deus. E lá em Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você está respirando, já é um motivo de você agradecer a Deus. Eu gostaria que vocês meditassem na letra desse hino que vai ser cantado nessa noite, que fala sobre a gratidão a Deus através do louvor. Eu louvarei o teu nome, exaltarei teu poder. És o Altíssimo, Deus poderoso, acima de todos formoso. Eu te louvarei, Senhor. Eu louvarei tua força, exaltarei com prazer pelos milagres que tens operado e pela vitória ao teu lado. Eu te louvarei, Senhor. Louvarei com minha voz e com meu coração, Deus onipotente e leal. Falarei do teu amor perante as multidões, todo mundo então saberá que tu és Senhor. Eu louvarei o teu nome, exaltarei teu poder. És o Altíssimo, Deus poderoso, acima de todos formoso. Eu te louvarei, Senhor. Eu louvarei tua força, exaltarei com prazer pelos milagres que tens operado e pela vitória ao teu lado. Eu te louvarei, Senhor. Louvarei com minha voz e com meu coração, Deus onipotente e leal. Falarei do teu amor perante as multidões, todo mundo então saberá. Louvarei com minha voz e com meu coração, Deus onipotente e leal. Falarei do teu amor perante as multidões, todo mundo então saberá que tu és Senhor. Exaltarei teu poder, Que tu és Senhor. exaltarei com prazer, Que tu és Senhor. exaltarei teu poder, Tu és Senhor. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus, nosso Criador. Que maravilha. Que bom podemos estarmos aqui na presença de Deus, reconhecendo, irmãos, que Deus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Convido você agora também a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, para juntos falarmos com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, ó Pai eterno, ó Deus que habita no mais alto dos céus,
Tu és Deus onipotente, onisciente, onipresente. Aqui estamos, ó Pai. Aqui estamos, ó Deus, nesse momento gratos, felizes, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua mensagem, pela Tua palavra que tem chegado ao nosso coração como conforto, como salvação, como ensino, como repreensão, como correção. Essa palavra que tem nos transformado a cada dia. Queremos te agradecer. Estamos felizes, ó Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Obrigado pelos teus cuidados. Nessa noite, ó Deus, queremos mais uma vez entregar os pedidos que foram feitos nesta noite, nesse chat. Os pedidos também que ficam no coração dos teus filhos, que estão aqui te ouvindo, que estão aqui conosco nesta noite para te adorar, mesmo de forma online. Que esses pedidos, essas súplicas, essas necessidades sejam socorridas pela Tua mão poderosa. Que o Senhor continue presente com cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa caminhada, a cada dia reconhecermos que o Senhor é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazermos como esse leproso, esse samaritano, ó Senhor, que reconheceu isso, que correu aos Teus pés, que gritou e agradeceu. Que nós possamos seguirmos o exemplo deste samaritano. Que a ingratidão não faça parte das nossas vidas. Tira de nós, ó Deus, qualquer sentimento de ingratidão. E que nós possamos Te agradar através da gratidão e que essa gratidão nos traga também a salvação. Fica conosco, ó Deus, fica com a Tua igreja, fica com o Teu povo, nos dá mais um restante noite na Tua santa companhia, com a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém.